Hoje nós vamos falar como saber a hora certa de ir para o hospital. Eu tenho certeza que passa essa dúvida pela sua cabeça. Será que eu vou saber reconhecer essas contrações? Será que eu não vou ficar muito tempo em casa esperando o meu bebê nascer? Essa dúvida é uma dúvida que gera um transtorno, um medo tanto para as barrigudinhas que vão querer parto normal, quanto para as barrigudinhas que querem cesárea, porque a incerteza de não saber a hora certa de procurar um hospital quando realmente for trabalho de parto gera muito medo e gera muita angústia, principalmente para as barrigudinhas que acham que vão ter bebê antes de 40 semanas. Boa noite, meu povo! Eu quero saber quem estava aqui ontem. Lembrando que esse evento é um quebra-cabeça. É a Semana da Gestante, que são 3 lives para que a gente consiga construir o entendimento do que vai acontecer no dia do parto e que passe por esse trabalho de parto de forma mais tranquila, de forma serena, entendendo todo o processo, porque quando a gente tem informação e tem confiança, tem segurança no processo. Então, ontem nós falamos sobre o medo da dor. Quem não estava aqui, medo da dor, não. Sobre os medos da gestação. A dor vai ser amanhã. Quem não estava aqui ontem, a gente manda o link lá no grupo da Semana da Gestante, lá no WhatsApp, porque é muito importante para colocar esse quebra-cabeça no lugar, né? Para vocês terem realmente todas as informações, todos esses caminhos, tá bom? O áudio tá bom, né, gente? Manda um joinha para mim se tá bom. Hoje a Letícia não vai aparecer por aqui, porque ela está acompanhando um parto. E isso é bom para vocês. A Letícia, vou contar um segredo. Ela é o meu reloginho. Ela que fica me bloqueando. Thaís, você já tá falando demais. Thaís, chega. Vamos acabar com a live. Eu sei pelo trocar de olhar dela, que ela fala assim, vamos encerrar por aqui. E como ela não está aqui, eu programei uma super aula para vocês. Porque hoje era só para falar como ir para o hospital. Mas vocês querem mais? Me falem se vocês querem mais. Porque eu programei também para falar sobre as fases do trabalho de parto, entender um pouquinho desse processo. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês fiquem aqui comigo. Por quê? É muito assunto, né? Então eu preciso que vocês fiquem aqui motivados para que eu continue também dando toda a informação que vocês precisam aqui, tá? Então, ó, hashtag informação gera confiança. Nós vamos começar hoje a falar sobre o que vai acontecer no final de gestação. Então, vou aqui desativar os comentários de vocês para que eu não confunda tentando ler durante a aula, tá bom? Vou desativar aqui. E vamos lá, então, né? Primeiro a gente precisa entender quando esse bebê pode nascer. Por quê? Apesar de saber que esse bebê pode nascer a partir de 37 semanas, vocês ficam com a data de 40 semanas na cabeça. Quem aí acha que o bebê vai nascer com 40 semanas? Eu tenho certeza que você respondeu, não, vai nascer antes. Nossas barrigudinhas realmente acham que o bebê vai nascer antes, que 40 semanas é uma data limite, quando não é. 40 semanas, por que a gente coloca, né, a data provável de parto 40 semanas? Para o médico entender as medidas do bebê, em que pé que ele está, será que ele deveria estar maior, será que ele deveria estar menor? Então foi feita essa divisão até 40 semanas para entender como esse bebê está, o desenvolvimento desse bebê, o desenvolvimento da sua barriga, né, do seu útero, se está adequado, se não está, quando pedir os exames. Então é muito importante a gente entender essa data. Mas o nome deveria ser outro, não deveria ser data provável de parto, porque a gente sabe que os bebês podem nascer até 42 semanas. Então, você que está aqui me assistindo, eu quero que você pegue agora a sua DPP, vamos dizer que é hoje, né, dia 20 de março, e já coloque 15 dias a mais. Então, ó, 20 de março vai dar ali por 3, 4 de abril. Então, essa é a data.
a data de 15 dias a mais é a data que você tem que estar na cabeça. Meu bebê vai nascer até o dia 3 de abril. Ponto, tá? É isso, nada mais. Você não tem que pensar que ele tem que nascer até 40 semanas. Ele vai nascer até 3 de abril. Quando vai nascer? Não sei. Ninguém sabe. Mas ele vai nascer até dia 3 de abril. E é importante, gente, a gente entender e passar essa data para as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque se você falar que vai nascer no dia 20, as pessoas são como você. Acham que vai nascer antes dessa data. Então, eles vão ficar te ligando, vão ficar te perguntando. Olha, você falou que ia nascer dia 20, já são dia 15, não vai nascer? Elas não entendem que pode até passar da data. Por isso que a gente tem que chegar na data limite e falar que o bebê vai nascer até o dia 3 de abril. Porque a gente vai ter certeza que vai nascer antes, porque aquele é o limite, entende? Então, ó, antes de eu começar a entrar no assunto de fases do trabalho de parto, sinais do trabalho de parto, já manda o aviãozinho para sua amiga, para sua mãe, para sua sogra, para quem fica falando com você, achando, fazendo bolão de quando o bebê vai nascer. Porque eles precisam entender todo esse processo para te deixar em paz. Porque o que a gente quer é uma gestante tranquila. E só você estudando não adianta muito, porque as pessoas vão te incomodar. Então, todo mundo tem que saber tudo que eu vou falar, certo? Então, já colocaram na cabeça que o bebê pode nascer até 42 semanas. Isso numa gestação normal, de baixo risco. É claro que se tiver diabetes gestacional, se tiver uma trombofilia, como eu tinha, pressão alta, a gente vai ter que ver quando que esse bebê vai nascer. Às vezes vai ter que fazer uma indução. Esse bebê vai ter que nascer antes, tá? Mas, em situações normais, esse bebê poderá nascer até 42 semanas. E a maioria dos médicos, lá com 41 semanas, 41 semanas e 2 dias, eles começam a falar sobre o processo de indução. Então, alguns deles não chegam até 42 semanas. Aqui em Vitória, eu conheço 3 médicos que chegam até o dia de 42 semanas. Os outros começam esse processo de indução antes, tá? Mas existe, e aí eu vi uma perguntinha que eu preferi responder aqui na live. Mas e se meu bebê passar da hora? Quando eu recebo essa pergunta e eu vou conversar com essa pessoa que me pergunta isso, o passar da hora é passar de 40 semanas. E esse passar de 40 semanas não tem problema se o bebê estiver bem. A questão é, o passar da hora é se o seu bebê não está bem. Por exemplo, o meu bebê, meu primeiro filho, eu tive restrição de crescimento. Então, o que quer dizer? Ele teve, né? O que quer dizer isso? Ele não estava crescendo adequadamente para a idade gestacional dele. Então, era muito melhor ele ficar fora do útero do que dentro do útero. Por isso, eu comecei a fazer uma indução com 36 semanas, certo? Então, ai, Thaís, mas não tá muito cedo para o bebê nascer? Uai, se dentro do útero ele não está recebendo nutrientes suficientes, não tá muito cedo para nascer. É muito melhor, mesmo que prematuro, que ele nasça agora do que espere mais e algo ruim aconteça. Então, o passar da hora, no caso dele, era esperar mais do que 36, 37 semanas. Entende que não é a data de 40 semanas que é passar da hora, mas sim como o bebê está dentro da barriga? Então é muito importante a gente entender essas questões. Por quê? Vocês ficam apegadas à data. Ai, mas eu tenho medo de passar de 40 semanas, eu acho arriscado passar da hora. Mas se seu bebê estiver bem, tá tudo bem. Ele não quer nascer, ele não deu sinais para nascer, porque ele ainda não está pronto para nascer. E aí vem outra questão. Por que é ideal a gente esperar entrar em trabalho de parto? Porque às vezes eu já tive vários bebês de 41 semanas, bebês de 40 semanas que nascem por indução, né? Eles não estão prontos para nascer ou nascem por uma cesárea, eles precisam de uma UTI. Porque a última coisa que amadurece é o pulmão do bebê, você sabia disso?
Então, quando ele passa, ele entra em trabalho de parto, ele mostra que ele está pronto para nascer. O pulmão se formou e está tudo bem. Ele vai conseguir fazer essa transição. Hoje na live de Tira Dúvidas eu falei sobre ele receber nutrientes e oxigênio pelo cordão umbilical. Então, depois que corta o cordão umbilical, ele faz essa transição e começa a respirar realmente pelo nariz. E se ele não está pronto para nascer, alguma coisa vai falhar. Então, para vocês terem uma ideia, eu tive um bebê que estava pélvico, a gestante rompeu a bolsa, entrou em trabalho de parto, a gente foi para cesárea. Nessa cesárea, nasceu o bebê de 36 semanas, tudo bem, da minha paciente, e ela estava maravilhosa bem, o bebê ficou com ela no colo. A sala da frente tinha um bebê de 40 semanas que fez uma cesárea letiva sem entrar em trabalho de parto, pois esse bebê foi para UTI, porque o pulmão dele ainda não estava pronto. Então, você percebe que a minha formação ou a formação do meu bebê não é igual à formação do seu bebê. Pode ser que meu bebê esteja pronto com 36 semanas. Pode ser que seu bebê com 40 semanas ainda não esteja pronto. Então, é importantíssimo a gente entender esse processo de maturação do bebê, entender os sinais que antecedem o trabalho de parto, para que você não tente adiantar as coisas. Certo com isso? Então, a gente vai entrando agora nos sinais. E já que a Letícia não está aqui, quando a gente está em dupla, eu não consigo mostrar fotos. Então, como ela não está aqui, eu vou mostrar fotos para vocês dos sinais que antecedem o trabalho de parto. Thaís, eu vou passar por todos esses sinais? Não. Tem gente que vai na médica, o colo está fechado, está grosso, não sente nada, nenhuma coliquinha, sai da médica à noite de madrugada, entra em trabalho de parto sem nenhum sinal. Então, não, você não precisa passar por todos eles e você não precisa sentir todos eles. Mas a maioria das gestantes vão entender esse processo, vão passar por esse processo. Vou só ver aqui as dúvidas se vocês estão falando do meu áudio. Se meu áudio tá bom. Tá bom. Não é meu áudio, não. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a foto que eu quero falar com vocês. Ai, meu Deus, por que tá trocando, gente? Calma lá, calma lá, calma lá. Ao vivo tem dessas coisas, né? Eu testei várias vezes, não deu esse problema. Ó, não é que tá dando mesmo? Não tem problema. Vocês já viram ali o tampão. Ah, deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho outra foto de tampão aqui. Só um segundo. Vocês sabem o que é tampão? O tampão é essa gosma que eu vou mostrar para vocês, que pode sair nesse final de gestação. Pronto, achei aqui. Que pode sair nesse final de gestação. E esse tampão, ele pode sair grosso, que nem um catarro, tá vendo? E numa quantidade muito grande, ou numa quantidade super pequena, que você tem dúvida se realmente é tampão ou não. Vou mostrar aqui para vocês. Só o tampão que vai demorar um pouquinho mais, porque aquele tampão lá tá dando erro, mas os outros não vão demorar não. Pronto. Então esse aqui é o tampão. Ele pode vir com muita quantidade ou pouquinha quantidade. E esse tampão serve para quê? Ele serve para proteger o bebê. Então, quem já está aqui desde o aquecimento, eu liberei uma aula falando do processo de amadurecimento desse colo do útero. O colo do útero, que ele é grosso, ele vai afinando, 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 até ficar, na verdade aqui, né? Até ficar, cadê? Dedinho, dedinho. Até ficar só uma finurinha eu falo que é uma finura de um papel. Então, assim que esse tampão, esse colo do útero começa a se modificar, o tampão escorre. E esse tampão, ele vai descer, mas o nosso corpo não tem só esse tampão. Na verdade, a gente tem só um tampão, mas ele refaz.
Por quê? Porque o tampão é um meio de proteção para evitar infecções, para que esse bebê não seja contaminado. Então, se esse tampão caiu, né, saiu ali na calcinha, o nosso corpo se refaz o tampão. Então, pode ser que o tampão saia várias vezes. Quando que o tampão começa a sair, Thaís? Não sei. Meu tampão saiu com 34 semanas e eu só tive bebê induzido com 38 semanas. Então, o tampão quer dizer que eu vou entrar em trabalho de parto? Não. O tampão quer dizer que se ele saiu, quer dizer que o seu colo está se modificando. Quer dizer que o seu colo está se preparando para o parto, que ele estava grosso e agora ele vai afinar. Mas não quer dizer que você vai entrar em trabalho de parto no mesmo dia. Pode ser que você entre, pode ser que você entre, mas não tem como saber. Então não existe bola de cristal. De vez em quando vocês colocam aqui para mim, aí na caixinha de perguntas, né? Thaís, meu tampão saiu, eu vou entrar em trabalho de parto essa madrugada? Não sei. Será que vai? Então a gente precisa entender esse processo do corpo se preparando para o parto. E quando a gente pensa nesse processo natural do corpo se preparando, pensa, eu perdi com 34 semanas e tive bebê com 38 induzido. Pode ser que até poderia ir mais para frente. Eu demorei 4 semanas nesse processo de preparação. Então você acha que uma indução seria tão rápida que colocar um sorinho aqui, eu já ia entrar em trabalho de parto e o bebê ia nascer? Não, é o mesmo processo. É um processo que demanda tempo. Então, a indução também temos que ter muita paciência. Porque não é só colocar o soro, você vai contrair. Demora um tempo para tudo acontecer, certo? Então, tampão é isso. Vamos para o próximo. Vocês já sabem que ele pode sair em qualquer momento e que tudo bem. E a bolsa? A bolsa é um sinal de trabalho de parto? Não. O que a gente mais vê nos filmes é: rompeu a bolsa, corre para a maternidade. Nossa, um desespero enlouquecedor. Por quê? Porque o bebê está em risco, o bebê não pode ficar num ambiente seco. Será que o bebê fica num ambiente seco quando rompe a bolsa? Então, o que é o líquido amniótico? É um pouco da produção da placenta e a maioria, né, do xixi do bebê. Então, se o bebê está recebendo nutrientes, ele continua fazendo xixi. Então, você não vai ficar também com a bolsa seca. Você vai ter líquido até o nascimento do bebê. Por isso, quando a bolsa rompe, a gente orienta usar fralda geriátrica, né? Que hoje em dia se fala de uma forma mais bonita, calcinha descartável. Então, você usa aquela calcinha descartável que, gente, elas são maravilhosa. Já anota aí para comprar, porque vale muito a pena. No nosso GPS, a gente dá todas as orientações do que tem que comprar, a hora que tem que comprar, para vocês se prepararem para o parto, passo a passo, né? Mas é muito importante você ter essa calcinha fralda. Por quê? Sua bolsa rompeu, vai sair água até a hora do bebê nascer. Então, se você ficar 24 horas de bolsa rota, durante 24 horas, vai ficar escorrendo líquido, tá? E aí aqui tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Esse passo a passo que eu tô fazendo hoje, que eu tô tendo a oportunidade de fazer hoje, porque a Letícia não tá aqui, a gente faz um GPS, né? Mostra fotos, áudios, e lá no GPS a gente tem questionários também, tem prova. Por quê? Porque eu preciso saber se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Então a gente manda áudio quiz. Que fase que a mulher está? Ou se rompeu bolsa, aconteceu isso, isso, isso. O que ela tem que fazer para vocês realmente pensarem e entenderem esse processo? Porque lembrem da live de ontem, nós temos vários caminhos que a gente pode seguir. Então aqui, infelizmente eu não consigo circular, mas vocês conseguem ver umas partes verdes, não conseguem? Esse líquido não está transparente. Então, esse líquido tem sim um pouquinho de sangue e um pouquinho de mecônio, muito pouquinho. Mecônio é a palavra que mais assusta as gestantes, né?
E o que seria esse mecônio? É quando o bebê faz cocô dentro da barriga, que não é cocô, né? É resto dele mesmo. Mas se ele fez isso e tá com líquido que a gente chama de tintado de verde, não tá espesso, só tá tintado, tudo bem. Você pode continuar o seu trabalho de parto, mesmo com mecônio, se a avaliação do bebê estiver boa. O que quer dizer isso? Avaliação da ausculta do bebê. Como é que tá o coraçãozinho desse bebê? Tá bom? Então, a gente mantém o trabalho de parto. Então, não, o mecônio não é o vilão de fazer o seu bebê, como que as gestantes falam? Sofrer, né? De fazer o seu bebê sofrer. Não é. Então, o mecônio ele precisa ser avaliado. É um mecônio espesso? Como que está o coração do bebê? Se estiver tudo bem, ele não é um vilão. Ele é um sinal de amadurecimento. Lembra que o bebê, eu falei que o pulmão é o último a ser... o amadurecimento do bebê? O pulmão é o último a amadurecer? Pois é. Às vezes o intestino amadurece antes. E se o intestino amadurece antes, a partir de 40 semanas, a gente já pode esperar aí um mecônio, né? Principalmente a partir de 41. Então, se você está com mais de 41 semanas, pode ser que quando a sua bolsa rompa, esteja com mecônio. E tudo bem. É um sinal de amadurecimento se estiver tudo bem com o seu bebê. Já é esperado. A gente fala isso com as nossas barrigudinhas. Ó, tá passando de 41 semanas, se romper a bolsa, estiver com mecônio, vamos avaliar o bebê, mas tá tudo bem. Não tem problema em relação a isso, certo? Então, rompeu a bolsa quer dizer que meu bebê vai nascer? O seu bebê vai nascer. Quando? A gente também não sabe. Ele é um sinal que você vai entrar no processo. Por quê? Porque o bebê só nasce com contrações. Então, trabalho de parto é quando inicia o processo de contração. Bolsa rota, precisa ir correndo para o hospital? Não. Se você estiver bem, assim como eu, plena, apenas vazando um líquido ali entre as pernas, pode fazer tudo. Eu tive uma barrigudinha, ela rompeu a bolsa no meio do Sam's Club, que é um supermercado aqui em Vitória. E aí ela já andava com a fralda, né, com a calcinha na bolsa, e ela estava de vestido. Ela falou que ela simplesmente, no meio do corredor mesmo, colocou a fralda e me ligou. Thaís, eu ainda tenho... Pensa, ela tá com 39 semanas. Eu ainda tenho que comprar o berço. Dá para eu ir na loja? Eu falei, super dá. Vai lá e vida normal até iniciar esse processo de trabalho de parto. É claro que tem algumas questões que a gente tem que observar, se tem Streptococcus positivo, negativo, mas hoje, como a live é sobre sinais de trabalho de parto e eu quero falar com vocês sobre as outras fases, eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Senão a gente fica aqui até meia-noite. Já são 8h30, estamos com 469 pessoas. Se chegarmos a 500 pessoas, eu mando o plano de parto lá para o grupo. Então, chamem todo mundo para assistir, porque é importante para todo mundo saber tudo que você vai passar. Deixa eu pegar a próxima foto. Sangramento é sinal de que eu tenho que ir para o hospital? Sim, tá? Esse tipo de sangramento, um sangramento grande, um sangramento principalmente que eu falo que é a menstruação, primeiro e segundo dia de menstruação, que é um fluxo grande, você passa um papel, passa dois e continua saindo sangue, é esse tipo de sangue que mostra que, na maioria das vezes, a gente está evoluído. Então, provavelmente, para sair essa quantidade de sangue, você está em trabalho de parto já, tá? Em trabalho de parto e já está mostrando, seu corpo está mostrando que está evoluído. Nessa hora, a gente já tem que estar lá no hospital. Se sair sangue nessa quantidade em casa, aí sim é correr para o hospital. Então, os filmes deviam se refazer e mostrar esse sangramento. Por quê? Geralmente, quando sangra assim, você tá com 7 centímetros para mais, tá? Tá aí, sangrei assim fora de trabalho de parto. Vai para o hospital. Por quê? Se você não está em trabalho de parto, algo de errado está acontecendo. A gente em trabalho de parto, a gente que acompanha parto, quer muito ver o sangue. A gente fica sonhando com sangue, ainda não sangrou, ainda não sangrou, ainda não sangrou. Principalmente que, né, a maioria dos médicos humanizados não estão fazendo mais toque
ao longo do trabalho de parto. Então, a gente espera os sinais do corpo para avisar que está evoluindo. Então, a gente espera o sangue e nada do sangue vir. Agora, fora de trabalho de parto, é importante você ser avaliado. Certo? Então, os sinais, principalmente, são tampão, a descida do bebê, e aí vocês acham que desce aqui, né, na parte de cima. Não é. É lá embaixo. Todo mundo, eu quero que vocês levantem agora e coloquem a mão na barriga, até o final. Faz o redondinho da barriga. Quando vocês chegam lá embaixo, no monte pubiano, que a gente chama, vocês vão ver uma dobra. Vocês estão sentindo isso, eu tenho certeza. É redondinho, chegou ali no monte pubiano, tem uma dobra. Quando o bebê desce, essa dobra vai ficando reta, porque a cabeça vai descendo, o corpinho vai se acomodando ali e a tendência é ficar reto. Batemos 500 pessoas, vamos entregar o plano de parto para vocês hoje. E aí, gente, não é descida do bebê aqui por cima, tá? Então, ignora as pessoas que falam que ai, sua barriga desceu. Você coloca a mão lá no pezinho da barriga. Desceu nada. Tá dobrando ainda. Tá bom? Então, fiquem tranquilas. Então, quando o bebê começa a descer, você vai sentir uma pressão maior na vagina, umas fisgadas, e tudo bem. Isso não é sinal de trabalho de parto. Isso é sinal que o seu bebê está caminhando, está descendo, né, no processo para se preparar para o parto. Mas não necessariamente você vai entrar em trabalho de parto naquele momento, certo? E aí pode acontecer que você tenha pródomos. O que seria pródomos? Pródomos são contrações irregulares que podem acontecer em qualquer fase de final de trabalho de parto. É claro que ela pode acontecer antes, né, nas gestantes que entram em trabalho de parto prematuro, mas não estamos entrando nesse mérito. Estamos entrando em trabalho de parto a partir de 37 semanas. Então, quando que o pródomos pode acontecer? Em qualquer momento, tá? Os pródomos podem acontecer com 38 semanas, com 39, com 41, em qualquer momento do trabalho de parto isso pode acontecer. Então, o que vai acontecer? Geralmente é de noite, de madrugada, você vai ter cólicas junto com a barriga dura. Sua barriga vai ficar muito dura e você vai ter cólicas, um pouco de dor nas costas, parecendo com cólica de menstruação mesmo. Só que vai ficar e vai passar. Não vai ter ritmo de trabalho de parto. Pode ser que tenha a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, fica assim por umas 2 horas e depois passa. Geralmente, quando amanhece, para tudo. Então, essa é a maior característica dos pródomos. Contrações irregulares, curtas, que podem incomodar, mas que você tem que viver a vida normal. Então, um dos maiores erros, e todo dia tem barrigudinha minha mesmo, lá do Baby Boom, do nosso acompanhamento, né, meu e da Letícia, perguntando: meninas, qual é o aplicativo para eu contar as contrações? E eu já olho assim. Por quê? Porque quando você baixa um aplicativo, você começa a focar em contrações que não são reais, que não são trabalho de parto. E eu sei que essas contrações incomodam. E se você começa a focar nessas contrações que não são trabalho de parto, mas que estão incomodando, sua cabeça vai focar num parto que ainda não existe. Então, isso vai prejudicar o seu trabalho de parto. E aí eu trouxe um vídeo para vocês da minha amiga, que eu acompanhei o parto. E como ela é minha amiga, né, eu fui filmando tudo que estava acontecendo. Então, presta atenção nisso aqui. Vamos lá. Eu tô fazendo agora, olha aqui, ó, de novo eu com essa barrigudinha em pródomos. Marcando contração, tá de leve, e a gente faz o quê? Vai pra cafeteria, porque pródomos não quer dizer nada, né? A gente tá aqui. Eu tô fazendo agora, olha aqui, ó, de novo eu com essa barriga. Viu? Então ali ela estava com contrações em 3 minutos, porém durando 15 segundos. Vocês viram a cara dela, né?
Ela estava ali meio plena, mas também concentrada no que ela estava vivendo. Mas é importante a gente sair de casa. Por quê? Porque se você foca na dor, você vai sentir uma coisa, vai aumentar essa sensação que ela não é tão grande assim. Então eu tive uma barrigudinha no final do ano, no início desse ano, em janeiro, que ela passou 3 dias de pródromos e todo dia ela me ligava falando: Thaís, hoje eu acho que vai nascer. E aí eu fico 10 minutos com elas, né, no telefone, ao vivo, vendo elas na ligação de vídeo. Eu falo, infelizmente isso ainda é pródromos. E cada dia ela ficava frustrada. E eu falava com ela, sai de casa. E ela ficou quinta, sexta e sábado. No sábado ela foi pra praia. E pra quem tá em pródromos, né, ela ficou a manhã toda na praia. Depois ela foi almoçar. E assim, ela tinha contrações? Tinha, mas ela estava bem. E aí eu vou colocar outro vídeo para vocês. Eu gosto de mostrar para vocês a realidade, para vocês entenderem realmente esse processo. Barriguda, vendo as coisas que chegou, sem fazer cara de contração. Tá de boa, a gente vai comer pizza, só vai nascer no domingo. Barriguda, vendo as coisas que chegou, sem fazer cara de contração. Viram, né? O que aconteceu aqui? Ela estava 5 horas da tarde, nós estávamos no café. Aí, nossos filhos estudam juntos. Pegamos os nossos filhos caminhando, claro, para ajudar um pouquinho nesse processo de descida do bebê. E aí, eram 8 horas da noite, e ela falou assim, vamos lá para casa comer pizza. Fomos, com as crianças, tá? Uma bagunça na casa dela. E ela tava ali, plena. De vez em quando ela fazia uma carinha de contração. Ai, o bicho tá pegando agora. Fazia. Mas ela conseguia fazer tudo. Ela estava fazendo um polvo, que ela estava com desejo de comer o polvo. 9 horas da noite, ela estava assim. A carinha dela, esse sorriso, você já vê que não é um sorriso natural, né? É um sorriso mais ou menos. Mas ela ainda continuava na mesa com a gente, conversando, sentindo as contrações e tudo bem. Aí ela falou assim, acho que agora eu não consigo mais ficar sentada. E aí, gente, ela foi tomar um chuveirada quente. Um divisor de águas, para a gente saber se o trabalho de parto vai engrenar ou não, é o chuveiro quente. Já tomem nota. Então, ela estava ali, ela já teve o pródromos, né? Eram contrações irregulares. As contrações estavam ficando um pouquinho maiores, estavam regularizando, porém ainda estavam curtas. Então, ela entrou na fase latente, que ela estava com contrações mais ou menos a cada 8 minutos, a cada 7 minutos, numa forma regular. Estava vindo constante. Estava doendo um pouquinho mais, e ela já não conseguia mais ficar ali conversando com a gente. Então ela foi para o chuveiro. E o chuveiro é divisor de águas. Ela ficou ali 20 minutos no chuveiro, saiu e me mandou uma mensagem. Eu estava na sala, ela foi para o quarto, ela falou assim, Thaís, eu vou dormir. Passaram as contrações. Então eu vou descansar. Eu falei, opa, tá na hora da gente ir embora. Peguei minhas coisas e fui embora. Por quê? Porque a característica de pródromos ou fase latente é que pode parar tudo de uma hora para outra. Aí pensa, você tem esse relato aqui, que não entendeu a hora certa de ir para o hospital, que acha que qualquer coisa é sinal de trabalho de parto, vai ter esse relato aqui. Tenho certeza que vocês já ouviram falar. Gente, bom dia. Só para compartilhar, minha cunhada começou com pródromos desde sábado. Já procurou o hospital 3 vezes e mandaram voltar. E mandaram ela tentar sossegar, tomar um banho quente. O tenso é que ela é sozinha, sem acompanhante, ela não consegue se conectar. Aí eu vendo na pele dela o que faz a falta de conhecimento, e ela não se informou nada, nada mesmo. É a primeira gestação, está com 38 anos. Essa barrigudinha era de uma das nossas mentorias que vocês vão receber no GPS para o parto, que é o plano de parto através... meu parto, minhas regras através do plano de parto. E ela falou, eu estou aprendendo agora e estou vendo o quanto é importante se informar. Estou aprendendo aqui, juntinha com vocês. Então percebe que, ai meu Deus, quase que eu encerrei a live.
Percebe que se a minha amiga não tivesse informação, se ela não tivesse conhecimento, talvez ela iria para o hospital naquele momento que ela saiu da mesa, que as contrações começaram a incomodar. Como ela tinha conhecimento, eu estava ali junto com ela foi para o chuveiro, as contrações passaram e ela mesma deu o recado, ó, deixa eu descansar, porque eu não sei quando que vai evoluir de novo, certo? Então, esse é o processo. Fase latente, fase de pródromos, não é hora de ir para o hospital, tá? Quantos segundos que podem durar a fase latente? 30 segundos a contração, né? 30 segundos. Então, a característica, até 30 segundos. A característica são contrações começando a regularizar, durando ali 30 segundos cada contração, certo? E aí vem a próxima fase, que é a fase ativa de trabalho de parto. Nessa fase ativa é a hora que a gente consegue perceber mudanças no olhar dessa gestante. Então, os acompanhantes estão aí, né? Vocês já chamaram todo mundo, né? Porque essa é a hora que eles vão precisar escutar. Se ele não tá aí, corre. Enquanto vocês estão chamando eles, deixa eu só ver se vocês estão falando que o áudio tá ruim ou alguma coisa. Vocês estão colocando aqui as dúvidas, eu fico achando que o meu áudio tá ruim. Não, não tem nada a ver com áudio. Ótimo. Então, vocês já chamaram eles, né? Na fase ativa, a gente começa a perceber, então, que essa mulher vai estar diferente. E aí eu vou colocar uma figurinha que eu acho ótimo e eu sempre mando para os pais, né, para os maridos, né, que eu estou acompanhando o parto, quando eles acham que ainda, poxa vida, eu não cortei. Mas tudo bem, tem os olhinhos. Então, ó, o primeiro olhinho, que ela tá com o olhinho, vou chegar até mais perto para eu fazer com vocês, que ela tá com o olhinho aberto, é a fase inicial de pródromos, fase latente. E aí, na fase ativa, gente, esse olhinho começa a ficar cansado. Vocês viram o olhar da minha amiga, né? Então, o olhinho começa a pesar. Por quê? Vai liberando mais ocitocina. Ocitocina, além de promover as contrações uterinas, ela promove um relaxamento nessa gestante. Então, ela fica sonolenta, ela fica com o olho pesado e cansado. Então, na fase ativa, essa gestante, eu não vou conseguir fazer, obviamente, né? Mas ela fica com um olhar mais pesado. Eu peguei fotos para mostrar para vocês de gestantes reais. Na fase de transição, que já é hora da gente ir para o hospital e já estar lá, olha lá, a gente só vê o branquinho do olho. E eu brinco com os maridos, na hora que você estiver vendo o branquinho do olho, meu filho, você corre para o hospital, você acelera o carro, porque já era para a gente estar no hospital, ó, há muito tempo. E aí uma barrigudinha me mandou, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente interne na fase ativa de trabalho de parto, que é mais ou menos com 6 centímetros de dilatação. E Thaís, como que eu vou saber que eu estou com 6 centímetros de dilatação? Para que fazer o toque? Se o seu corpo te dá sinais que você está indo para a fase engrenada de trabalho de parto. Então, na fase de transição, você vê o branquinho do olho. E no período expulsivo, é um misto de um pouquinho do olho cansado e um pouquinho da fase ativa. Ela já está ali focada no filho, porque ainda vem a adrenalina para ajudar a fazer força. Então, agora eu vou mostrar para vocês, em mulheres reais, como que isso funciona. Vou pegar aqui as fotos. Vamos lá. Ó, então vou mostrar aqui eu tenho aqui 2 mulheres em indução, tá? Porque quando as mulheres não estão em indução, tirando a minha amiga, a gente não tá junto nessa fase, tá? Então, ó, essa daqui é uma barrigudinha nossa, que ela passou por um processo de indução. E eu sempre falo com as nossas barrigudinhas, e os acompanhantes que estão aqui escutando, gravem isso. Se elas estão mexendo no celular, se elas estão dando esporro em alguém, se elas estão falando que você tem que descer com as malas para o carro, quer dizer que ainda não é hora de ir para o hospital. Porque olha lá, ela está nessa forma. Aí eu vou mostrar uma outra foto dela mesma na evolução aqui, ó.
E aí ela teve uma contração. Olha a barriga dela contraindo, como fica completamente marcada. Percebe que ela fecha o olho na contração, que ela se concentra na contração, mas ela ainda está numa posição deitada, que é uma posição que pode que numa fase adiantada de trabalho de parto incomoda muito. Ela está com o olho fechado, mas ainda está com um semblante tranquilo. Então, não é o fato da barriga estar contraindo assim 1 minuto que é hora de ir para o hospital, porque ela está ainda plena, que a gente fala. Essa barrigudinha ainda não está próximo ao trabalho de parto efetivo. E aí, as coisas foram evoluindo nessa indução. E aí, eu entrei em cena, porque ela começou a sentir contrações ativas de trabalho de parto. Percebe a diferença? De quando ela estava ali plena, sentindo a contração com o olhinho fechado, muitas delas falam pra gente, mas Thaís, ela tá doendo. Quando elas ligam, acham que tá na hora de ir pro hospital, elas falam assim, Thaís, eu juro que tá doendo. Eu falo, eu entendo que você tá sentindo a dor, mas você está falando comigo tranquilamente. E se tivesse num trabalho de parto engrenado, você não estaria falando comigo. Porque no trabalho de parto engrenado, olha, essa foto ela na contração e fora da contração, ela tá assim, ó. Ela tá ali de olho fechado, ela tá ali se concentrando. Ela não vai conseguir falar no celular. Ela não vai conseguir raciocinar alguma coisa, algum argumento para falar se ela tá ou não está em trabalho de parto. Então, acompanhante, a gente consegue saber nitidamente se é hora de ir para o hospital ou não, tá? Olha, vocês estão tendo um bônus aqui dessa aula, hein? Não era essa a aula que a gente tinha planejado, eu e Letícia. Então aproveitem, porque vocês estão sentindo como a gente fala realmente dentro do GPS. No GPS a gente vai entregar tudo tintim por tintim, passo a passo, bem explicadinho, porque a gente quer que você entenda de uma forma muito simples como você vai passar pelo trabalho de parto, né? E mais do que isso, saiba o que fazer na hora da dor, porque o que adianta você saber a hora certa de ir para o hospital e não saber passar pela dor, né? Então, ó, vou pegar outra foto aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui a minha amiga, de novo. Ela aqui já está no processo de transição. Olha como mudou o rosto dela. Ela está de olho fechado, está concentrada. Então aqui ela já está no processo da fase de transição, que é a próxima fase, né, da fase ativa. A fase ativa a gente não falou. A fase ativa, deixa eu só tirar aqui. A gente falou da fase latente, né? E aí eu comecei a falar do olhar, como o olhar muda quando entra na fase ativa. Então, como seria a fase de realmente ir para o hospital? Contrações regulares, 3 contrações em 10 minutos. Então, por que eu não preciso pegar um aplicativo? Porque eu vou pegar o meu relógio. Que horas são agora? 8h43. São 8h43, em 10 minutos, quantas contrações estão vindo? Ah, uma contração em 10, 2 contrações em 10, 3 contrações em 10 ou 5 contrações em 10. Quanto tempo está durando essa contração? De barriga dura, de pico de dor. Não é só a mulher falar, porque tem as mulheres que falam assim, né? Minha barriga tá ficando dura. Tá começando. Aí o acompanhante já vai lá e marca no aplicativo, né? E ela tá assim, plena ainda. Aí passa uns 10 segundos, aí ela, ai. Já comeu 10 segundos, já tá errado. Aí me manda a mensagem do aplicativo falando assim, olha, ela tá com uma contração de 2 minutos. Aí a gente ri, né? Porque não existe contração de 2 minutos. Então ele tá contando errado. Então a gente tem que saber a hora certa de começar a dar esse start, se você está com esse cronômetro. E qual é a hora certa? É ela que vai te avisar? Claro que não. Se ela te avisar, é porque ainda não é a hora certa. É na hora que ela mudar a feição dela. Então, na hora que ela
começar a fazer a cara de que tá sentindo alguma coisa. E aí você vai marcar, por exemplo, a maioria das mulheres, né, começa a fazer, ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, ai, 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 ai. Começou a diminuir o ritmo dessa dor? Parou. É isso que você tem que encontrar. O começo da dor até o pico da dor de mais forte. Já começou a aliviar? Já parou de contar. E aí a gente vai contar realmente quantos segundos que está durando. Então, na fase ativa, anotem aí, o que é a hora de ir para o hospital? 3 contrações em 10 minutos, durando pelo menos 50 segundos cada contração. Nessa hora, é hora de fazer exercício de 50 segundos, né? Eu falei minutos? 50 segundos a 60 segundos de contração. É hora da gente fazer exercício para a gente ajudar a descida desse bebê. Antes disso, a gente não faz nada de exercício. A gente vive a vida normal. Então, as pessoas me perguntam assim, Thaís, eu tô sentindo pródromos, mas hoje era dia de aula do Baby Boom. Eu devo ir? Sim. Se era o dia da sua aula, você vai viver a vida normal e vai fazer aula. Thaís, eu tô em pródromos, eu devo subir escadas do meu prédio? Não. Você não tá assistindo nada, não é hora de fazer nada, você não vai fazer. Entende? Você vai viver a sua vida normal do período que você está vivendo. Se é dia de fazer exercício, você vai fazer exercício, mas você não vai fazer sem motivo, tá? Na fase ativa já é o contrário, o exercício vai facilitar as dores. Então você que sente cólica, e em toda cólica você ficava ali encolhidinha na sua cama, sentindo a dor, e a dor passava, você tem enxaqueca e gosta de ficar num quarto fechado ali, quietinha, com o olho fechado, isso não vai ajudar você no trabalho de parto. Porque trabalho de parto é movimento. Trabalho de parto, você precisa trabalhar para esse bebê nascer. Então, quanto mais movimento você fizer, menos dor você vai sentir. E é por isso que a gente tem exercícios específicos para fazer, porque além de fazer exercícios, são exercícios que realmente vão ajudar, não é qualquer exercício. Então, tem movimentos específicos que vão ajudar nessa descida do bebê, que vão ajudar a aumentar essa dilatação mecânica, né, pela descida do bebê, vão ajudar no bom posicionamento do bebê. Então, é na fase ativa que, se você quiser, é a hora de fazer exercícios. Toda gestante precisa fazer exercício em trabalho de parto, Thaís? É um circuito de exercício? Não. A gente só faz exercício se realmente precisar. Quantos e quantos partos eu não preciso fazer exercício nenhum com a minha gestante, com a minha barrigudinha? Eu simplesmente posiciono ela nas posições que diminuem a sensação de dor. Então, também tem isso. Alguns posicionamentos vão melhorar a sensação de dor na contração. Então, eu não preciso estimular o trabalho de parto com exercícios. Eu vou só melhorando o posicionamento dela para que ela diminua a sensação de dor. Então, o parto não é um circuito. Cada parto é de uma forma e cada mulher vai vivenciar de uma forma. Então, pode ser que eu, por exemplo, Thaís, tenha feito muita marcha, muito agachamento no meu trabalho de parto e que a Camila não faça nada. Ela simplesmente fique lá de 4 apoios e o bebê nasça e tudo bem. Quem tá certa, quem tá errada? Ninguém! Porque o meu parto é totalmente diferente do parto da Camila. Por isso que é importante saber exatamente o que fazer em cada fase de trabalho de parto. E isso a gente esmiuça muito bonitinho lá no GPS do parto, né? O que fazer no pródromos, o que fazer na fase latente, o que fazer na fase de transição. Para quê? Para você não chegar numa exaustão. Quantos e quantos relatos, eu tenho certeza que você já viu algum relato que a mulher está exausta, está cansada e pede uma cesárea. Será que se ela não tivesse feito exercício na hora que rompeu, porque tem muitos relatos na internet assim, rompeu minha bolsa e aí eu fui subi as escadas do meu prédio, eu fui caminhar na praia, eu agachei, fiz muito cócoras para fazer o meu bebê nascer, para eu entrar em trabalho de parto.
mas na verdade ela está gastando energia e nada vai fazer ela entrar em trabalho de parto, a não ser as contrações mesmo fisiológicas do corpo dela. Então, naquele momento, não era hora dela fazer exercício. Aí ela se cansa e na hora que é hora para ajudar o bebê a descer, que era na fase ativa, ela já está exausta. Ela não aguenta fazer nem os posicionamentos de alívio de dor. E aí ela pede uma cesárea. Olha a importância de a gente entender o que fazer em cada fase do trabalho de parto, porque você pode ir para uma cesárea por exaustão, que é um dos maiores medos que as nossas barrigudinhas colocam e colocaram lá para mim quando eu perguntei na caixinha de pergunta. Medo de eu não aguentar o parto e pedir para ir para uma cesárea. Então, tem várias coisas que podem levar a isso e a gente não quer que você vá para uma cesárea por exaustão, certo? E aí, deixa eu pegar aqui a próxima fotinha. Ah, e aí tem aqui um relato super bom, ó, da Amanda, ela teve bebê mês passado, e ela colocou aqui, devorem o GPS, as posições na hora das contrações, as frases, que a gente trabalha muito a dor com vocês na cabeça. Lembra que o parto tá na cabeça? As frases que elas falam sobre a dor, sobre que a dor não é sofrimento, sobre aproveitar e descansar, porque o tempo de descanso é maior do que o tempo de contração, sobre ter um foco, um porquê, por que você quer esse parto, ajudou muito. Tirar o foco da dor e focar em outras coisas, sejam elas as respirações, água quente, chuveiro, essência, músicas, isso foram fundamentais, foram os ensinamentos fundamentais que vão conduzindo sem medo ao nosso objetivo. Nem de longe o parto é fácil. Ninguém aqui está falando que parto é indolor, não é. A contração é forte, eu mostrei fotos aqui de mulher com dor. É para assustar? Não, porque a gente mostra aqui a realidade. Mas não é impossível. Acho que a nossa mente manda muito em toda essa situação. Confiem em vocês e no bebê de vocês. Nosso corpo sabe parir e eles sabem nascer. Desejo muito que todas possam viver partos incríveis, independente da via de parto. Isso pouco importa. Nosso bebê é saudável e é nosso pote de ouro no final dessa travessia. E aí eu quero colocar a fotinha dela aqui maravilhosa. Que ela ficou encantada. Gente, a foto dela não tá aqui, não acredito nisso. Mas peraí que eu vou pegar aqui agora. Aqui. A foto dela, então, recebendo o bebê. O trabalho de parto dela durou 6 horas, mais ou menos 6 horas, e ela soube exatamente o que fazer. E ela assim que nasceu, ela quis contar para o grupo, né? Porque o grupo do GPS é permanente. Ela quis lá mandar já a mensagem para o grupo contando como tinha sido esse trabalho de parto. Né? Ela colocou assim: meninas, a Manuela nasceu no dia 19/1, com 6 horas de trabalho de parto, 40 semanas e 5 dias, descolamos a membrana de manhã, estava com 3 centímetros, as contrações começaram às 18 horas, intensificaram às 21 horas, quando a enfermeira já estava em casa, eu estava com 6 centímetros. Depois do chuveiro, as contrações pioraram e foram para o hospital. Chegamos lá às 23h30. Na hora da avaliação, já sentia a vontade de empurrar. Sentia um círculo de fogo e sabia que estava muito perto. Corremos para a sala de parto e tive 5 vontades de empurrar e a Manura estava comigo. Chegou 00:31. Não deu tempo de pensar em nada, foi muito rápido. Mas o que eu quero compartilhar, mais do que a minha experiência, é quanto todo o trabalho oferecido pelo Gesta Vida foi essencial. Cada uma terá a sua história, o seu parto, mas acredito que tudo que aprendi aqui fez a minha história ser diferente. Foi leve e cheia de conhecimento, para a gente morrer de orgulho. Então, um parto é possível, né? E aí, gente, a gente está na fase ativa e a gente vai para o hospital neste momento. Então, a hora certa de ir para o hospital é na fase ativa de trabalho de parto. O que acontece depois daí? Existe a fase de transição. Nessa fase de transição, cadê os acompanhantes? Estão aí, né? É a hora que a gestante mais precisa de apoio.
Por quê? Ali com 7, 8 centímetros, deixa eu tomar um gole de água. Com 7 ou 8 centímetros, esse bebê tá descendo, fazendo uma pressão ali naquele períneo. Ela tá sentindo uma dor mais nas costas, mais para baixo ali no sacro. E essa dor do osso abrindo é uma dor muito forte. Então a gente chama a hora do arrego. É nessa hora que a gestante pede analgesia, é nessa hora que ela fala que não quer mais, é nessa hora que ela pede cesárea. Então, para a gestante continuar nessa fase, que essa fase é muito rápida e passa rapidamente, mas para que ela consiga continuar nessa fase, ela precisa de muito apoio. Ela precisa lá de entender de novo o motivo forte, a razão forte dela querer estar ali. E quem vai repetir no ouvido dela esse motivo? O acompanhante. Então, o acompanhante vai estar ali junto dela, falando: você consegue. Você quis muito isso, você estudou muito para isso, vai passar. Lembra que essa fase passa rápido. Então, já já a gente está chegando próximo a ver o meu bebê, ao nosso bebê, né, no nosso colo. É tudo que você queria. Vamos tentar o chuveiro, a banheira. É hora de usar e abusar dos recursos de alívio de dor. É nesse momento que a gente tem que usar tudo que nós temos disponíveis nesse hospital, tá? Posicionamentos, bola, massagem, água quente, banheira se você tiver. Então, tudo isso vai ajudar a gestante a passar mais tranquila por esse processo. Então, nessa fase, se a mulher pedir analgesia, seria a hora certa de pedir analgesia. Lembrando que eu já expliquei para vocês que não tem hora certa. A hora certa é a hora que a mulher deseja. Pode ser com 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Mas lembra que eu expliquei para vocês de acordo com as ondas do mar. Para o surfista aprender a surfar, não adianta ele ir no Havaí que ele vai morrer com aquelas ondas grandes. Então, se tomar analgesia com 1 centímetro e não entender como o seu corpo vai se modificando e como lidar com aquela dor, na hora que passar a analgesia, você vai falar que não quer mais. Porque vai vir uma contração que você não se acostumou, que você não sabe o que fazer para lidar com ela, e você vai falar assim: isso aqui não é para mim. Então, o ideal é você entender como passar por essa fase de pródromos, essa fase latente, e a partir do momento da fase ativa, se você desejar, pedir analgesia nessa fase. O ideal, tá? E, de novo, né, nesse momento é a hora que sai o sangue vivo. Então, é na transição que vai vir aquele sangue em grande quantidade que vai te mostrar que o colo do útero está dilatando. Acompanhantes, não se assustem. Mas, se você estiver em casa com a sua barrigudinha e sair aquele sangue, vai falar com ela: ó, você tá no chuveiro, vamos sair, é hora de ir pro hospital. Elas vão falar assim: eu não consigo sair daqui, eu não consigo andar. Consegue, você consegue fazer tudo nessa vida. Passou a contração, você anda, dá 3 passos. Porque assim, gente, quando a gente fala sair rápido de casa, a gente pensa numa pessoa andando normalmente, né? Então, em 5 minutos eu saio da minha casa. Só que a barrigudinha em trabalho de parto não é assim, né? Porque ela tá com contração. Então, ela tem uma contração, dá 3 passos, tem outra contração, dá 3 passos. E nisso, sair de casa demora uns 15 a 20 minutos. Então, esse processo é um pouco mais difícil. Mas, se você já sabe que ela tá em processo adiantado, trabalho de parto, você tenta adiantar esse processo. Eu tive um parto final do ano passado, que o bebê ia nascer. Ele fez uma ligação de vídeo comigo e estava tudo bem. Eu moro em Vitória, ele mora em Vila Velha, 15 minutos mais ou menos. Era de madrugada e eu falei que eu estava indo para lá. Antes de eu entrar no Uber, na hora que eu estava abrindo a porta, ele me ligou e falou: acho que eu vou pro hospital. Eu fechei o Uber e mandei ele embora. Quando eu fiz a ligação de vídeo, já estava saindo sangue e ela já estava começando com um puxinho mais tranquilinho, assim. E aí, gente, eu falei com ela: olha só, você vai colocar ela no carro o mais rápido possível. Eu sei que não vai ser rápido, mas na hora que você entrar no carro, você vai correr com ela para chegar no hospital. Era de madrugada, eu falei: passa os sinais
com segurança, né? Mas você tem que correr. Ele fez em 6 minutos, na metade do tempo de Vila Velha para Vitória, que eles iam ter bebê aqui. E, gente, foi só chegar lá na recepção, tá? Nem a médica dela, que mora em Vitória, chegou a tempo. Porque eu avisei e ela achou que não fosse tanto nascer tão rápido assim, e ela saiu mais devagar. E o bebê nasceu na recepção, eu peguei o bebê e entreguei para eles. Foi só o tempo de chegar. Então, nessa fase de transição, que é a hora do arrego, a gente precisa motivar muito essa gestante, porque rapidamente esse trabalho de parto vai acabar se ela se entregar para esse processo. Então, eu preciso que vocês apoiem essa barrigudinha para que ela realmente consiga ir além, chegar na próxima fase, que é a fase do período expulsivo. Antes de chegar aqui no período expulsivo, deixa eu ver aqui que eu separei para vocês a foto. Não, eu separei aqui uma foto só de... Ela já estava aqui com dor, né? Já estava com os olhos fechados. Então, aqui ela já estava num processo próximo ao período expulsivo, na fase de transição. Então, a mulher na fase de transição, ela fica assim, com os olhos fechados, se concentrando. Ó, percebe aqui que, por mais que a gente não consiga ver muito bem a foto, o rosto dela não parece que ela tá com dor. Nessa fase, ela tá no intervalo de contração. Ela tá ali no chuveiro, a água tá caindo, ela é de uma indução, né? Então, ela tá ali no processo de descanso, mas tá entregue. Ela não consegue olhar para você mais, ela não consegue responder as perguntas. Então, a mulher na fase de transição, ela tá conectada com o seu corpo, com o seu bebê, tá? E aí, depois, a gente vai para o período expulsivo. E o período expulsivo, qual é a melhor posição para o período expulsivo, né? Que vocês ficam, ai, será que é a melhor posição? Olha onde ela está sentada, gente, ela está sentada no chão. A melhor posição é de cócoras, a melhor posição é deitada de lado para evitar uma laceração. A pior posição é na cama, será mesmo? Então não existe a melhor posição, a pior posição. É claro que a gente consegue ter, os estudos científicos mostram que se a mulher ficar de lado, não faz tanta pressão no períneo, e que aí diminui a chance de laceração. Os estudos mostram isso. Mas será que a mulher vai estar confortável de lado? Então a gente tem que entender que a melhor posição para parir é a posição que você se sente bem. E a posição que ela ficou, vou colocar um videozinho dela depois, era uma posição que ela estava ali sendo sustentada pelas minhas pernas. Era uma posição que ela não conseguia realmente agachar no banquinho de cócora, sentar exatamente em algum lugar. E logo depois ela sentou no chão. Tá? Então não tem um posicionamento certo para o período expulsivo. É o posicionamento que você escolher. Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça, porque na hora que você colocar o plano de parto, tem barrigudinhas que colocam assim: eu quero parir de 4 apoios. Eu quero parir de cócoras. Aí fica de cócoras, dá uma pressão enlouquecedora no ânus, né? Porque o bebê parece que vai sair pelo ânus e ela não quer ficar de jeito nenhum naquela posição. E aí? Então você precisa ter consciência. Lembra que a gente falou ontem que cada item do plano de parto você precisa conhecer e ter consciência do que você vai escrever ali? Então, isso também é para o plano de parto, né? A posição do período expulsivo que você deseja. E como que você vai saber qual é a melhor posição? Quem faz fisioterapia pélvica treina as posições de período expulsivo. E ela treina entendendo, essa posição eu me sinto melhor. Não, essa posição eu não gosto tanto. Nossa, nessa posição eu não quero de jeito nenhum. Então, você tem uma memória corporal. Precisa de fisioterapia pélvica para parir, Thaís? Eu só vou conseguir parir se eu fizer fisioterapia pélvica? Não. Mas vai fazer diferença ter esse conhecimento, essa memória corporal? Vai. Você vai saber, você vai sentir o seu corpo e saber exatamente o que você quer fazer. Então percebe que a informação, o exercício,
a fisioterapia pélvica são essenciais? Não, mas que vão fazer total diferença no seu trabalho de parto. A informação, então, nem se fala. E aí, gente, como que termina esse trabalho de parto, né? O trabalho de parto, ele termina com a saída da placenta. Então, essa daqui é a placenta, tá? Então, ela termina com a saída da placenta, que a gente chama de dequitação. Essa placenta, ela pode sair a partir de 45 minutos, até 45 minutos, desculpa. Até 45 minutos pós-parto. A placenta sai sozinha, sem o médico puxar. Você vai sentir uma contração para a placenta sair, mas uma contração muito menor do que uma contração realmente do que você estava sentindo antes para o bebê sair. É mais como se fosse uma cólica e ela vai sair. E ela precisa sair inteirinha, tá? Alguém falou ontem, né, por que se nascesse em casa, por que tinha que levar a placenta para o hospital? Porque o médico precisa saber se saiu tudo ou não. Ela terminou a função dela no nosso corpo. E a partir do momento que o bebê nasce, ela vira um corpo estranho. Então, ela tem que sair toda para evitar a infecção, evitar até uma septicemia. Então, não pode ficar nenhum pedacinho da placenta dentro do nosso corpo, tá? E ela sai completamente. Ali tem a bolsa, né, a miniótica. Eu fiz várias fotinhas para mostrar, depois eu vou fazer um Reels para vocês. E assim termina o nosso trabalho de parto. E aí, o que eu quero mostrar para vocês agora é esse videozinho. E tudo que a gente deseja é que você tenha esse momento lindo e maravilhoso na sua vida. Esse momento de nascimento, independente da via de parto. Realmente, a via de nascimento, quando você pega o bebê no colo, pouco importa. É o que você quer, o que você sempre sonhou, é o bebê no colo. E aí eu vou trazer uma mensagem desse médico, do Luiz Otávio, que ele colocou: parabéns pelo seu trabalho. Minha esposa acompanhou você durante toda a gestação e fizemos os cursos, nos preparamos, mas infelizmente tivemos uma cesárea. No fim, a indicação foi obstétrica. Mas fomos seguros que fizemos tudo o que podíamos. Apesar da recuperação difícil, tivemos um momento mágico e humanizado. Eu sou médico e não tinha noção do quanto não sabemos sobre o parto. Vocês fazem um grande trabalho e muito importante. Um grande abraço e obrigado. Então, tudo o que a gente deseja é que vocês tenham esse momento consciente, é que vocês realmente saibam as etapas e o que fazer em cada etapa e saber que é possível, né? Então hoje eu vou falar para vocês, agora eu vou falar sobre a oportunidade exclusiva. Vamos entrando, porque a live caiu e eu vou precisar da ajuda de vocês agora. Eu vou precisar da ajuda de todo mundo que estava acompanhando essa live, das 500 pessoas que estavam acompanhando, caiu. E sabe por que a live caiu, minha gente? Porque naquele som ele fala que ele tinha direitos autorais. Então, além da live ter caído, tô sem áudio? Estão me ouvindo? Fala para mim se estão me ouvindo. Lindo, né? Voltou? Sem áudio. Tem áudio? Tem áudio, ok. 540 pessoas, tem áudio. Pois é, minha gente. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês.
Eu tenho certeza que alguém fez um resumão aí, não fez? Vocês não vão acreditar. Pois é, não vai ficar gravada. Por quê? No momento que eu passei o vídeo e ele reconheceu que tinha uma música de direito autoral ali, ele derrubou a minha live e excluiu o meu vídeo. Então, não tem live gravada. Pensa nisso. Vocês vão me ajudar a passar essas informações adiante. Para quem não entendeu sobre as fases do trabalho de parto, tá sem áudio ou tá com áudio, gente? Pelo amor de Deus. Tô ficando nervosa. Pois é, uma live tão boa, tão exclusiva, mas infelizmente não ficou gravada. Mas o que eu quero falar para vocês é que vocês têm a oportunidade de fazer parte do GPS para o parto, que não é um curso, é o nosso acompanhamento do parto, da gestação, de final de gestação. Então, gente, as gestantes que fazem parte do nosso GPS, elas têm exatamente isso, tintim por tintim, tem fotos, áudios, vídeos, para que você e seu acompanhante entendam cada momento do trabalho de parto. Exatamente. Obrigada, obrigada. Eu fiquei tão nervosa porque tanta gente queria assistir essa aula e eu realmente dei aqui o melhor para vocês. Mas enfim, o GPS tem muito mais do que isso, muito além do que isso, porque o que a gente quer entregar é segurança para vocês nessa gestação. Segurança de que vocês realmente vão ter confiança no trabalho de parto de vocês, confiança no corpo de vocês. Então, tenham essa confiança. E como que é esse GPS? A gente vai liberando, vocês vão receber 2 cursos, né? Um curso mais um bônus, que é o primeiro curso que vocês vão começar a entender é sobre o plano de parto. Lembra que eu falei que vocês têm que entender parte por parte do plano de parto? Então ali a gente vai começar a entender o que são as intervenções, o que são as contrações, a ocitocina, a analgesia, qual é o posicionamento, qual é a hora certa de optar por uma ocitocina, qual é a hora certa de optar por uma analgesia. Então ali, a primeira coisa, a gente vai destrinchar esse plano de parto para você ter conhecimento das suas escolhas. E a gente vai liberando, gente, pouquinho a pouquinho. Eu não vou dar 1000 aulas para vocês assistirem, primeiro porque vocês não têm tempo, né? Ninguém tem tempo hoje em dia. Então as nossas aulas são curtas. São aulas de 10 minutos, onde a gente fala tudo sobre bolsa rota. Aula de 8 minutos que eu liberei para vocês, onde a gente fala da preparação do corpo para o parto. Então as aulas são super curtas e a gente vai liberando e falando assim para vocês, olha, assiste essa e essa live. Essa aula, não são lives, são aulas, tá? Assiste essa aula e a gente vai tirar dúvidas. Então, a gente vai liberando e tirando dúvidas no nosso grupo de acompanhamento. Então, além dos cursos, você ganha o nosso acompanhamento, porque a gente vai estar ali diariamente, ao longo de 4 semanas, tirando a sua dúvida e as louca para parir, que bom, a sua dúvida e a dúvida do seu acompanhante. E aí a gente vai tirando essas dúvidas e fazendo esse processo de construção do entendimento, para que realmente tudo fica sanado, tá? Todas as dúvidas fiquem sanadas. Além disso, o parto, gente, por mais que a maioria das pessoas façam um terrorismo em cima do trabalho de parto por conta das dores, das contrações, depois que você passa pelo parto, você entende. Falei sobre a fase latente, sim. Depois que você passa pelo parto, você entende. Mas eu vou mandar o resumão, tá? Vocês vão ter acesso ao resumão. Vocês entendem que o parto é só uma gota no oceano.
o que vem depois é muito maior e é muitas vezes muito mais trabalhoso do que o parto, a amamentação, o puerpério. E por isso, aqui no Gesta Vida, nós não queremos te preparar apenas para o parto. Então, nós temos lives bônus para falar sobre cuidados do bebê, amamentação, puerpério, porque é muito importante vocês entenderem esse processo. Porque o que adianta vocês terem um parto lindo, maravilhoso, e depois do parto ter um puerpério ruim, né? Não conseguir amamentar. Então a gente quer preparar vocês como um todo, preparar vocês para a maternidade em si. Então nós temos também as lives bônus. Além disso, vocês têm 1 ano de acesso. Por quê? Porque nós temos muitas barrigudinhas que estão na fase inicial, com 8, 7 semanas. Tem tentantes que querem fazer as nossas aulas e quanto antes começar, melhor. Então a gente libera todas as aulas no processo de 1 ano. E nesse 1 ano você vai poder tirar dúvidas com a gente através da plataforma Hotmart. Então, durante todo esse período, você pode tirar dúvidas pelo Hotmart. E ao longo das 4 semanas, a gente tira dúvida. Olha lá, Thaís, sou da turma GPS 9, estou aqui porque conhecimento nunca é demais. Conta para elas, Thaís, como é o nosso acompanhamento. Além disso, você vai poder ver no conforto da sua casa. É só baixar o aplicativo na sua TV e você vai assistir como assiste Netflix. A gente brinca, é o que Gesta Vida Flix. Então, eu sempre recomendo, deitou para dormir, vê uma aulinha de 10 minutos, vê uma linha de 8 minutos, assim você e seu companheiro ou companheira vão se preparando para o processo de maneira leve e tranquila. Thaís, mas tá. E quanto que custa isso, né? Eu quero saber o valor, quanto que custa todo esse trabalho? Antes de eu falar quanto que custa, eu vou falar que as 20 primeiras vão ganhar um bônus, que é nossa consultoria. O que é isso? Olha lá, a Juliane falou que amanhã tem 1 horinha comigo. Vocês vão ganhar 1 hora comigo ou com a Letícia para nós conversarmos individualmente sobre o seu processo de trabalho de parto. Você vai ter no SUS, vai ter no plantão, vai ter com a equipe. O que você ficou em dúvida? Tem alguma coisa específica, né? Ah, eu preciso induzir, eu não preciso. Que aí a gente precisa conversar. Então, nessa consultoria, as 20 primeiras vão ganhar essa consultoria maravilhosa de 1 hora comigo ou com a Letícia individualmente, né? Obviamente com o seu acompanhante, com o marido, com quem quiser, mas é só o casal, é só ela e a mãe, é só você e sua irmã, tá? As 20 primeiras. Tem que correr, tá? Conta para elas, Thaís. Acaba rápido. Além disso, nós vamos fazer um grupo. Eu vou mandar lá para o grupo de vocês. Um grupo de quem realmente quer adquirir. Porque quem quer realmente adquirir vai ter prioridade. Vai receber o link 1 hora antes. Então, a gente vai mandar todo mundo para esse grupo para que você que realmente quer não esteja concorrendo lá com 2.000 mulheres, mas esteja concorrendo com um grupo menor, para que você realmente consiga ganhar essa mentoria, essa consultoria. E quanto que custa? Quanto custaria para você entender tudo isso que eu te falei sozinha na live de hoje? Quanto tempo você gastaria buscando na internet as lives? Quanto você ficaria frustrada se você fosse várias vezes no hospital achando que está em trabalho de parto e não está? Como que isso poderia minar a sua mente? Então, não é um custo, é um investimento. E esse investimento tem um valor de R$ 33,81, né, dividido em 12 vezes de R$ 33,81. Então, o valor de R$ 347. Gente, R$ 347. Você já tá, Anne, já entra nas 20 primeiras. A Anne, eu não sei como, gente, ela achou o link.
e comprou. Não sei como ela fez isso. Ela hackeou o Gesto da Vida e comprou. O valor de R$340 para você ter uma informação completa, de passo a passo, você ter a disponibilidade minha e da Letícia durante 4 semanas, praticamente 24 horas por dia, porque a Thaís tá aí, a gente sempre fala com as barrigudinhas, né? O tempo inteiro. Então, se a gente está num trabalho de parto, a gente está respondendo de madrugada, de dia, a gente coloca esse grupo no silencioso, porque a gente sempre está ali comentando e tirando as dúvidas. Então, é realmente um acompanhamento completo, não é só um curso para você ver a hora que você quiser. Você pode sim ver a hora que você quiser, mas você vai ter o nosso acompanhamento. Nós vamos mandar o link lá para o grupo de gestante, tá bom? Os links para vocês entrarem no nosso GPS para o parto. Mas, gente, não acabou por aqui. Não acabou por aqui. Amanhã nós vamos falar a live mais importante de todo esse processo, que é como passar, como aguentar a dor do trabalho de parto, né? Elas são super sempre acessíveis. Gente, quando vocês entram no nosso grupo, tudo que a gente quer é dar tudo para vocês. Então a gente está ali respondendo o tempo inteiro para vocês. Sempre que a gente pode, a gente está ali respondendo para que vocês realmente tirem todas as dúvidas. O investimento é R$347. Sim, se eu pegar 12 vezes de R$33,81, tem juros, tá, Eva? Então, o valor é R$347. Tem mais amanhã, nós temos a live de como aguentar o trabalho de parto. Então, amanhã, às 20 horas, nós teremos essa live. E o Baby Boom é o nosso programa de exercício, tá? E amanhã nós já vamos fazer esse grupo selecto que vai receber o link antes. Quando que a gente vai abrir as inscrições? Nós vamos abrir as inscrições no dia 22, na terça-feira. Terça-feira, 8 horas da manhã, é o dia que a gente abre as inscrições para o GPS do parto. Nesse dia, você vai correr, porque você precisa ser uma das 20 que vão adquirir, das 19, porque a Anne já comprou, que vão realmente conquistar essa consultoria individual comigo, com a Letícia. Tá bom? Passei 23 minutos, né, do tempo que a gente tinha programado. Eu estou aqui, gente, eu só não choro ao vivo, porque eu tô lamentando muito a live não ter ficado salva. É uma sacanagem isso. Eu realmente dei tudo de mim para que vocês entendessem tintim por tintim. E eu quero a ajuda de vocês para vocês escreverem, postarem o resumo dessa live para eu compartilhar nos stories para quem ainda não conseguiu assistir a live, tá? Maiara, se você não tem condições agora, não tem problema. O nosso Insta, você tem informações ali que vale ouro, tá? Quanto tempo que dura o curso? Nosso acompanhamento é de 4 semanas. Então, no máximo, você pode ter 35 semanas. Se você tiver mais que 35 semanas, nós temos outro curso para você. Porque você tem que fazer rápido, porque já você vai entrar em trabalho de parto e não tem 4 semanas para assistir o curso inteiro. Após as 4 semanas, né, na verdade, a partir do momento que você compra, você tem 1 ano para assistir. E após as 4 semanas, o curso vai estar totalmente liberado para você. Tá bom? Gente, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo consolo. E amanhã eu quero ver vocês aqui comigo e com a Letícia, falando sobre a dor no parto. A gente tem que finalizar essa semana da gestante para falarmos sobre o que vocês podem fazer para diminuir a sensação de dor no parto. E amanhã, 1h30, nós temos o Tira Dúvida dessa live. Então, se você ainda tem dúvidas, amanhã, 1h30, nós vamos tirar todas as dúvidas referente a essa live e vamos fazer mais um sorteio. A Erika está aqui, que ela ganhou, né?
do curso Imersão Informação Gera Confiança, tá? Gente, para quem tem mais, tem outro curso. Para quem tem mais de 35 semanas, tem outro curso. É só mandar uma mensagem inbox que a gente já envia para você e você já pode adquirir. Um beijo, muito obrigada por todos os que estiveram aqui presentes nessa live. Que bom que a live só caiu no final, mas que pena que não ficou gravada. Até amanhã.